Gente, eu queria falar com vocês rapidamente de algo muito sério. Eu garanto para você que você vai mudar o pensamento e a tua ideia em relação a muitas coisas a partir dessas poucas palavras. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz: Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O texto não diz que a carne está fraca, diz que ela é fraca, porque esta é a condição da carne. Muitos lares estão sendo destruídos, altares, igrejas se deteriorando, ministérios se deteriorando, porque estão vivendo e operando na carne e não no espírito. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito de Deus e não satisfareis o desejo da carne. Você sabe o que é um risco? Risco é uma condição que nos expõe ao perigo. Risco é tudo aquilo que nos coloca em perigo. Você sabe o que é um risco integrado? Risco integrado é tudo aquilo que não é tratado e começa a fazer parte do ambiente. Um sofá rasgado que não é consertado começa a fazer parte do ambiente, a ponto que ninguém mais se incomoda. Isso é um risco integrado. Um filho que foi rude com o pai, com a mãe, um filho que é grosseiro com os irmãos, mal educado, e não é tratado este comportamento, isto é um risco integrado. Esse comportamento começa a fazer parte do ambiente familiar. O que é um risco normalizado? É quando uma condição perigosa, um comportamento, uma atitude perigosa é visto como algo natural e comum e não como algo perigoso, algo que pode causar um problema ao matrimônio, à família, ao trabalho, à igreja, ao cidadão como alguém que compõe a sociedade. Então, ele deixa de ser um risco integrado para ser um risco normalizado. Você não vê mais esse comportamento inadequado como uma ameaça, mas como algo normal e natural. E aí você chega até a dizer: não, meu marido é assim mesmo, não, meus filhos são assim mesmo. Não, você está normalizando essa infidelidade, esse comportamento, essa grosseria. Primeiro tem o risco, ele pode ou não acontecer. Depois tem o risco integrado. Mas se você combater primeiramente este risco integrado, então você terá um risco integrado e não normalizado. Ou seja, você não aceita isso. Você está combatendo isso, você não aceita ser traída, você não aceita ser maltratada, ridicularizada ou ridicularizado. Não. Pastor de igreja que não trata o pecado, que permite que o púlpito seja um lugar onde as pessoas manipulam a mensagem, isso é um risco. Passa a ser um risco integrado que começa a fazer parte dos cultos, a ponto que ninguém vê isso mais como um perigo, uma ameaça, e passa a ser um risco normalizado, tão comum. Não, é assim mesmo. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, elas estão intelectualmente mais renovadas, filosoficamente elas estão cheias de conhecimento. Não, você está normalizando isso. É por isso que ministérios inteiros estão se deteriorando, estão afundando. Lares, casamentos foram destruídos porque houve o risco que não foi tratado. Então, essa condição integrada começou a fazer parte do ambiente. Aí você normalizou essa conduta. O marido comete adultério hoje, você não tratou. O marido te trata com grosseria, a mulher te trata com grosseria e vocês não conversaram. Normalizaram essa conduta, normalizaram este comportamento. E isso deixou de ser um risco, passou a ser um risco integrado e agora é um risco normalizado. Está na nossa mão. Nós é que damos a legalidade ou não. Tudo o que está acontecendo na sua vida, porque você deu normalidade, você normalizou esta condição. Era um risco integrado, você não tratou, e todo risco integrado que não é tratado começa a fazer parte do ambiente. Pense nisso. Que tipo de risco você está normalizando? Que tipo de conduta você está normalizando? Que tipo de comportamento você está normalizando? Que tipo de amizade você está normalizando? O amigo, a amiga é rude, grosseiro, né? Até agora é um risco integrado, mas você não trata esse comportamento. Você